Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Desde já deixe seu like, inscreva-se no canal, 50% das pessoas que assistem não estão inscritas no canal. E o seu like é muito importante porque o YouTube recomenda os nossos episódios de acordo com a proporção de visualizações por like. Então a gente precisa de bastante like para que o YouTube entenda que esse conteúdo está sendo relevante e faça aparecer mais na timeline de outros usuários. Para você é gratuito, é só um likezinho que você faz aí na sua casa, no seu telefone, e para nós aqui é muito, muito relevante, porque é dessa forma que você contribui para a gente voltar aqui fazer esses episódios para vocês, beleza? Hoje nós estamos aqui com o Pedro Sampaio, que é psicólogo clínico e doutorando em psicologia. Isso. E nós já tivemos um episódio, talvez, um episódio com ele aqui. E agora nós falaremos neste episódio aqui sobre psicologia política. Vai ser um episódio bem legal, a gente vai falar sobre vieses, sobre, enfim, acho que vai dar uma contribuição para a área que eu não vi ainda uma discussão aprofundada sobre esse tema na internet, embora quase todo mundo concorde que o Brasil hoje está bastante polarizado, tribal em termos políticos e que você muito provavelmente conheça aí na sua casa uma pessoa que você considera bastante inteligente e ponderada, mas quando entra no universo político, essa pessoa parece que liga uma chavezinha da ignorância, do extremismo e tal. A gente vai tentar contemplar aqui nesse episódio por que isso acontece, como tentar contornar isso, e acho que vai ser bem bacana. Então deixe seu like aí desde já. Pedro, agradeço demais você ter mais uma vez aí participando do nosso episódio. Valeu demais, Wesley. Cara, vamos começar então pelo começo. O que é psicologia política? Isso é uma área de estudo? A galera se aprofunda nisso? Sim, é uma área de interseção de áreas, né? Principalmente da política, ciências políticas e da psicologia. Mas também entra ciências sociais, antropologia, um monte de coisa. No Brasil, realmente se fala pouco de psicologia política. Então você vê pouco conteúdo, seja em redes sociais ou em outras coisas. Em parte porque os algoritmos de redes não gostam muito de se falar desse tema. Eles restringem acesso, tem várias outras coisas que torna pouco interessante você falar desses temas em redes sociais. Mas em parte porque tem uma resistência dentro da academia também com esse tema. Por quê? Psicologia política não é a mesma coisa de se fazer política. Então você não está tentando avaliar o valor de uma ideologia específica. Por exemplo, você não está avaliando se um sistema mais para o liberalismo econômico ou mais para o socialismo vai ajudar as pessoas a sair da pobreza, qual que seria melhor, ou qual que produz esse tipo de coisa. Não é essa a ideia. A ideia é estudar o comportamento político. Então, o que é o comportamento político? Por que as pessoas aderem a ideologias, variáveis que parecem aumentar ou diminuir a probabilidade disso acontecer, as consequências de quando elas aderem a determinadas ideologias, e se existem correlações claras, por exemplo, será que existem relações entre traços de personalidade e escolha política? Será que existe uma relação entre a ideologia da família e a ideologia política? Será que existe correlação entre religião? E por aí vai. Entre outros. Então tem outras questões, por exemplo, a pessoa ser mais progressista ou mais conservadora, ter relação com abertura à experiência, um traço de personalidade, tudo isso está dentro da psicologia política. Mas não só. Então a gente está o tempo todo também estudando um tema grande na área da cognição de modo geral, que é vieses. Então, política é uma área muito propensa a vieses, como você até falou na introdução. Então, como que isso acontece na política? Até que ponto? Existem pessoas que são menos enviesadas? Como que a gente avalia isso? Então, isso tudo está nessa área. Perfeito. Vamos, antes de começar aqui nesse tema, você deixou uma abertura aí, a bola quicando, a gente até estava falando antes do podcast. Por que você acha que na academia aqui no sentido nas universidades e tal, por que você acha que na academia, uma vez eu falei isso da academia, a pessoa falou, não entendi o porquê que vocês estão falando isso na academia, na minha academia não tem, na academia no sentido, a pessoa às vezes é leiga, não sabe. Por que você acha que na academia existe uma resistência por parte dos professores de discutir assuntos assim? Eu tava falando com o Vitor, nosso amigo em comum, que ele conheceu um professor, não vou citar o nome aqui, mas ele conheceu um professor que foi meio que ostracizado da academia, assim, porque ele era muito objetivo nas suas análises éticas. Depois eu te conto no off quem é. E o que acontece? Essa galera que tenta fazer essa discussão interpreta-se como se eles estivessem inclinados a uma ideologia ou, enfim, batendo na outra? Isso é parte do problema. Então, tem até pesquisas na psicologia política mostrando isso, que você pega um estudo de psicologia política, independente dos resultados que você coloca, você desagrada. Então, quando você coloca um resultado que é facilmente instrumentalizado por um lado para falar que o outro é mais racional ou mais agressivo, ou seja lá o que for, você está desagradando o outro lado.
E, no entanto, quando você faz um que parece não ir para nenhum dos lados, que mostra que ambos os lados parecem ser igualmente propensos, ambos odeiam isso tudo. Então, não tem para onde ir. Então, é uma coisa que você desagrada muito de fazer. E o pessoal resiste porque eles ficam o tempo todo com a impressão que, ao estudar o comportamento político, você está deslegitimando alguma causa. Uhum. Tipo, você está querendo explicar psicologicamente ou pelas variações ambientais, ou seja lá o que for, o que faz eu acreditar nisso, então você está dizendo que eu não acredito porque é o melhor para o mundo. Não estou falando que você não acredita porque é o melhor do mundo. Então isso se aplica a tudo que a gente faz. A psicologia da religião também, não quer dizer que a pessoa não acredita ou que aquilo não é importante para ela. Estou tentando entender as variáveis que levam a isso. Então na política é a mesma coisa. As pessoas se incomodam demais, demais. Então... é um tabu falar sobre psicologia política. E quando a gente fala, sempre é usado dessa forma. Independente do que a gente coloca, a pessoa vai achar que a gente é do lado oposto. Uhum. É aquela coisa, né? Se você mora no Polo Norte, todo mundo para você é sulista. Uhum. Então, a pessoa, quanto mais aqui tá, se você não está falando exatamente o que ela quer ouvir, você é um cara que serve o outro lado. Então, isso acontece demais. E dentro da academia também tem em algumas áreas, acho que nas humanas principalmente, uma visão de que você deve ser um agente militante em prol de determinadas causas, né? Isso. Imagino que você analisar vieses e meio que mostrar como que essas pessoas funcionam em termos psicológicos, de certa forma, torna elas um pouco mais nu. Tipo assim, você está me mostrando que eu estou enviesado e talvez não seja tão interessante a gente, enfim, expor isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, as pessoas ficam incomodadas. Pega estudos que a gente tem em psicologia política sobre viés em relação à questão do armamento. Se a população deve ser liberada o uso de armas ou não sei o efeito que isso tem social. Então você tem pesquisa sobre isso, alguns estudos bem clássicos, assim, que você pega um dado estatístico e você coloca grupos diferentes, em que um grupo vai entrar em contato como se o dado, a pesquisa feita exatamente da mesma forma, mostrasse que lugares que a arma é liberada tem menos violência, e etc, etc. E outro vai entrar em contato com outro mostrando o oposto, o resultado oposto. A gente vê que as pessoas vão ter vieses claros, de acordo com a preferência prévia que ela tem. De acordo com o que ela acreditava antes, ela vai ser ou mais resistente a esse dado, se fala o oposto do que ela acredita, ou ela vai ignorar problemas daquele estudo, acreditar piamente nele se ela confirma o que ele diz. Agora, o pessoal vê isso e fala, então você está dizendo que armas têm que ser liberadas ou que elas têm que ser proibidas? É óbvio que não, gente. Eu estou apontando que quando você tem determinada crença, isso aumenta a probabilidade de você querer ter um viés de confirmação. Você vê aquilo que concorda com a sua crença, você vai dar grande razão para aquilo, não vai ver defeitos, vai usar aquilo a seu favor. E se aquilo vai contra a sua crença anterior, você tem um ceticismo muito grande, você resiste intensamente. Agora, isso não diz nada sobre o que é melhor, liberar ou não liberar armas, nada. Perfeito. E é isso que acontece na psicologia política, o pessoal não entende isso, a gente não está falando o que é melhor, a gente está estudando o comportamento das pessoas ali. Perfeito. E vamos supor que se no estudo desse, por coincidência, mostra que quem é a favor de liberar armas parece um médio um pouco mais enviesado do que o outro. Eles vão achar que a gente está do lado de quem acha que não tem que liberar armas. E não é o caso, a gente só estudou, aplicou a mesma coisa e chegou àquele resultado. Perfeito. Então isso sempre acontece. Cara, o Brasil hoje acho que é um bom celeiro para estudar extremismo ou vieses em psicologia política, porque aparentemente a gente está pelo menos assim, a rede social sugere isso, né? Não sei como é que estão as pesquisas, que a gente está cada vez mais polarizado. Isso. Na figura do Lula, na figura do Bolsonaro, principalmente no que diz respeito à política partidária e tal. Os dados apontam para esse lado? A gente está mais extremo? A gente está, só que não da maneira que as pessoas imaginam. A gente faz a diferenciação que é assim, entre polarização ideológica e polarização afetiva. Polarização ideológica, você mede avaliando se as ideias das pessoas se tornaram mais extremas. Por exemplo, se as pessoas que estavam mais à direita são cada vez mais resistentes à intervenção estatal, ou são cada vez mais a favor de famílias tradicionais e resistentes a casais homossexuais, esse tipo de coisa. Se avalia se a posição anterior caminhou para um extremo ainda maior. Então esse é o ponto ideológico. E a mesma coisa em relação a pessoas de esquerda e por aí vai. Nisso não teve muita alteração. Esse ponto, você pegar os mesmos critérios, os mesmos estudos, os mesmos questionários de décadas atrás, não houve muita alteração. As pessoas não se tornaram ideologicamente muito mais extremas. Agora, o que aconteceu foi a polarização afetiva, que é isso, usando os mesmos critérios, as pessoas estão muito mais resistentes ao outro lado.
Então eles declaram muito menos propensão a ser amigo de alguém que pensa o oposto, que pensa alguma coisa daquela forma, a casar, a se relacionar, e começam a validar muito mais até ações violentas ou autoritárias, de censurar, de restringir, ou prender, ou ser violento de alguma outra forma. Então isso aumentou, objetivamente. É mais uma parada de paixão com pessoas, com ideia, não com ideias necessariamente, com teses. Isso. Tanto que o Brasil é uma boa mostra disso, de que boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro numa eleição votaram no Lula na outra. E por aí vai. Essas coisas alteram. Boa parte das pessoas que votavam no Lula antes, depois votaram no Bolsonaro. Ele não tem essa coerência ideológica. Ele está indo de acordo com o que parece melhor naquele momento para ele. Só que, no entanto, ele começa a criar essa bolha afetiva. Em grande parte, parece que contribui muito devido às redes sociais, mas tem outras questões também. As redes sociais, elas ajudam a criar esse tipo de bolha. Por quê? Você vai consumir um determinado conteúdo. Se ele fala o que você pensa, você curte, você acha bacana, você assiste mais e tudo mais. Se ele fala algo que te ofende, que fala o oposto, ele é um exemplo esdrúxulo, caricato do outro lado, você também vai achar bom e vai compartilhar, mostrando, olha como é que esse cara do outro lado é patético, qual é o absurdo que ele falou e tudo mais. Se você vê uma coisa que é moderada, alguém do outro lado que é mais ponderado, isso não tende a gerar muito engajamento. Você não tende a compartilhar isso, mostrar para as pessoas ou curtir e tudo mais. Então, com o tempo, o algoritmo vai selecionando e vai te mostrando o que faz você curtir, engajar e assistir, que é ou que confirma o seu lado ou um exemplo extremo do outro lado. Então, você fica o tempo todo com a sensação que ou tem essas pessoas que pensam igual a mim, que são inteligentes e bacanas e legais, ou tem aquelas outras que são estúpidas, claramente irracionais, que falam aquilo lá. E você começa a consumir só isso, só chega para você esse tipo de coisa. Perfeito. Então isso vai aumentar essa polarização, essa clara sensação de que o outro é irracional, ele é uma pessoa ruim e por aí vai. E tem outros elementos também que ajudam na Então assim, o que você está dizendo é que uma pessoa, um político, ele não vai conseguir engajar direito no Instagram se ele discutir ideias. Geralmente ele vai tem que falar, olha a hipocrisia da esquerda, se ele for de direita. E se ele for de esquerda, vai falar, a extrema-direita quer destruir o país. Do jeito que funciona hoje, sim. Porque o que engaja é o afeto, né? Puta, que triste. O que engaja é o afeto. Talvez isso explique o fenômeno Marçal. Sim. Era um cara que ninguém sabia as ideias dele, a não ser construir uma torre de 1 quilômetro e botar teleférico no Rio. Isso. Só que o cara ganhou quase, sei lá, cara, quase foi pro segundo turno na prefeitura de São Paulo, sem tempo de TV, sem fundo, só com rede social, fazendo exatamente o que você colocou aí, né? Sim. E aí o cara perguntava pras pessoas, pô, mas e o Marçal, cara, o que você acha? Falava, ele é complicado, mas o cara é bom, o cara é bom. Tipo, é uma colagem com a figura dele, né? Não com ideias, não com um substrato por trás, né? E aí as pesquisas estão mostrando claramente isso, esse efeito de algoritmo e dessa bolha que vai com a câmara de eco, né, que é o termo que se usa, em que você vai só ouvindo o que você já pensa o tempo todo, pelo modo como o algoritmo está configurado, mas também outras coisas. Uma coisa que fortalece muito a polarização afetiva é identidade social, que é um tema que é estudado na psicologia há muito tempo. O Tajfel, um pesquisador muito famoso que fez isso, e dele em diante tem muita coisa. Que é quando a pessoa transforma a identidade ideológica ou partidária em identidade moral, pessoal, em que aquilo não é mais só o que ele acha hoje que é melhor para o mundo, aquilo é quem ele é. Então uma coisa eu acho que o partido Jujuba, ou que a ideologia Jujuba, é o melhor, vai ajudar as pessoas a sair da pobreza, a ser mais felizes, a prosperar e tudo mais. Outra coisa é, quem fala mal de Jujuba é uma pessoa do mal, quer mal para o mundo. Ele quer coisas ruins, ele está indo contra, ele vai contra meus valores, porque se Jujuba é o melhor para o mundo, ele vai contra Jujuba, ele está contra o melhor para o mundo, ele quer fazer mal. Então, e isso acontece o tempo todo, a pessoa começa a associar a ideia com a identidade, que é o identitarianismo, e não só no que ele é debatido mais, que é na parte racial, mas em tudo, ideologicamente, né, de modo geral. Então, questão de nacionalismo, por exemplo, mesma coisa. Não necessariamente é ruim você pensar que seu país é bacana, que ele é legal, você quer mostrar as coisas boas dele para outras pessoas, você quer ajudar e defender pessoas do seu país, isso não necessariamente é ruim, mas se torna ruim se você vira um nacionalista, um ufanista, achar que por algum motivo essa fronteira arbitrária no mapa ali faz você ser melhor, quem está dentro dela melhor do que quem está fora, ou que você deve tratar de maneira diferente, ou atacar, ou seja lá o que for. Você fica irracional. Você começa a ter uma identidade nacional muito grande, começa a ser extremamente importante. Mesma coisa sobre time de futebol, religião e questão política. Porque você acha que a rede social foi o grande ponto de virada, ou isso sempre aconteceu? Porque, bom, tem exemplos históricos bem óbvios de que o nacionalismo levou a umas coisas muito catastróficas, mas
Não sei se não deu uma esfriada ali pelos anos 80, 90, 2000 e agora retornou com tudo, porque pô, as eleições dos Estados Unidos foram definidas dessa forma que você acabou de falar aí, né? Sim. MAGA, nós aqui de novo, mais fortes que os outros, eles, nós, eles, exatamente. Fronteiras fechadas, nós somos melhores, vamos melhorar não sei o quê. Você acha que a rede social foi o grande tempero ali que impulsionou? Ela é só um veículo para isso. Por isso que eu diferenciei. O efeito da bolha do algoritmo alimentar que você já acredita é um efeito. E a gente consegue avaliar ele separadamente do efeito de identidade. Porque tem lugar que a pessoa não pode nem ter acesso à rede social direito e ter efeito da identidade. Então, esse efeito de identidade ele acontece ao longo de toda a história da humanidade e ele continua acontecendo. As redes sociais podem até contribuir para isso, mas ela é só um dos meios que isso é feito. Então, isso acontece... Você deu o exemplo, né, do Trump, da ideia de MAGA e tal. Isso é muito claro, muita identidade do que é o americano, fazer a América grande de novo, e essa resistência a estrangeiros, esse tipo de coisa, é um exemplo claro, e vários outros no Brasil também. De toda forma, é sempre uma ideia de que esses somos nós, as pessoas boas, corretas, que querem o bem, esses são os que estão nos explorando, uma questão de identidade, que leva a esse outro ponto, que é você simplificar o outro grupo, né? Simplificar o exogrupo, que a gente chama de psicologia social, que não é o seu grupo. Você começa a ter essa ideia de que o outro é uma versão caricata do que ele realmente é. E, na verdade, as pesquisas mostram uma coisa muito diferente. As pessoas são menos extremas do que se acredita, em média. Bem menos. Isso é interessante. E você já deve ter visto esses artigos, né? Essas pesquisas. É muito consistente e replicável de que quando você vai avaliar o que você pensa que alguém que é do outro lado, republicano ou democrata, no caso dos Estados Unidos ou de outro país, o que você acha que ele vai responder sobre essa questão? O que você acha que eles pensam? E as pessoas erram muito o que o lado oposto pensa. Muito. Eles acham que o outro lado vai ser muito mais extremo do que em média eles são. Então isso acontece de ambos, de um para outro. Então na prática, quase todo mundo, grande parte da população está no meio ali, em que tem pouca diferença de um para outro. No Brasil, por exemplo, grande parte da população compartilha 90% dos valores delas ou mais, que gosta de família, de ter pessoas próximas em média, gosta da ideia de tentar melhorar de vida, de prosperar, odeia injustiça social, odeia que as pessoas sejam maltratadas, odeia que as pessoas vivam na pobreza, odeia corrupção, odeia uma série de coisas. Então eles têm valores muito próximos ali, um dos outros. Mas dá a impressão de que eles estão em lados extremamente opostos. Será que os extremos inflam essa percepção, tornando... Então é realmente os extremos que fazem um barulho danado e às vezes cooptam os daqui do meio. Isso, e tornam eles extremos por ignorância, por viés, porque eles acham que o outro lado é monstruoso. Porque a melhor forma de você mobilizar pessoas é fazendo isso, construindo uma identidade e forjando um inimigo. Se você tem um inimigo, é muito mais fácil você mobilizar pessoas do que pelo amor. E isso já também é bem demonstrado. Isso é um efeito na psicologia que chama Common Enemy Effect, efeito inimigo em comum. Em que se você tem isso, as pessoas engajam muito mais. Muito mais. Então uma coisa estamos todos aqui colaborando para fazer uma coisa boa. Outra coisa estamos todos aqui colaborando para fazer uma coisa boa e temos que ir contra aquela pessoa que vai destruir todos nós. Perfeito. Que se a gente não ir, a gente vai estar ferrado. A gente tem que acabar com aquele grupo. Então você ter um inimigo mobiliza muito. O ódio mobiliza mais do que o amor frequentemente. Só ver redes sociais também. As pessoas comentam muito mais por raiva do que por afeto. Então, isso é usado desde sempre. Desde sempre. Então, você falou dos exemplos históricos óbvios, né? Na Alemanha, durante a Segunda Guerra, claro que foi isso que aconteceu. Pegou um povo que estava economicamente complicado depois da Primeira Guerra, passando por uma série de dificuldades, com a autoestima lá embaixo depois de ter passado por tudo aquilo, e deu um inimigo para eles. Falou, nosso problema são os fulanos, judeus, ou seja lá o que for. Eles estão sugando, destruindo a gente, fazendo isso. Nós aqui, trabalhadores, honestos, tentando fazer as coisas, sendo sugados por eles, que não estão nem pra gente, só vivem lá, e se por eles a gente morria, eles só defendem ideais ruins. Então a gente tem que fazer algo a respeito. E não só eles, todos os exemplos. Você sabe que tem uma tese entre alguns analistas políticos que o Bolsonaro favoreceu a liberdade do Lula justamente para ter esse outro inimigo. Porque, ele solto, não é que vocês têm que me eleger pelo meu mérito, é para não é ele. E funciona, né, cara? Eu não sei se ele fez deliberado ou não. Não sabemos, mas a tese por trás, teoricamente, estaria correta. Isso, porque é bom para ambos que exista o outro lado, isso é muito claro. Porque isso engaja muito mais as pessoas e isso torna eles muito mais relevantes. Porque, de novo, se as pessoas têm a impressão que um lado é um perigo muito grande, é muito ruim, aumenta a probabilidade dela querer engajar com o que ela considera que é o seu oposto.
o seu extremo oposto, quem vai fazer algo a respeito disso. Se ela não acreditar que esse lado é mau, extremamente ruim, ela pode pegar qualquer outro do meio ali, qualquer outra pessoa que ela considera mais razoável. Então, ter isso ajuda a mobilizar as pessoas. E você vê isso no Brasil, no mundo, o tempo inteiro, que é essa ideia de você forjar um inimigo. E como é que você faz isso? Até pela análise de comportamento, você vê que muitas vezes a pessoa está numa contingência aversiva, ou seja, ela está numa situação que ela sofre por maneira que ela não consegue descrever muito bem. Se chama contingência aversiva, em que tem baixo contra-controle. Então, por exemplo, a pessoa está insatisfeita com a vida, às vezes sente angústia, sente dificuldades. Você traz um inimigo para ela, você fala qual que é o problema dela. Exemplo, se você é de direita, você pode ensinar ela que o problema dela é o Estado. O Estado é que rouba ela, que era para ela ter muito mais coisas e prosperidade, que ela podia ter muito melhor na vida. O Estado é que tem um monte de gente corrupta tirando dinheiro dela. O Estado é que coloca imposto, sendo que se não fosse desse jeito poderia estar muito melhor, e por aí vai. E aí essa pessoa agora tem um inimigo. E a mesma coisa pode acontecer do outro lado. Estou passando dificuldades, as coisas é difícil fazer compras e tal. Não, a culpa é dos ricos. A culpa é da burguesia. Eles é que estão tirando seu dinheiro. Né? Eles é que estão sugando de você, eles é que estão impedindo que você cresça. É do interesse deles te manter onde você está, tirando o dinheiro de você, mais-valia, e pegando para eles e fazendo esse tipo de coisa. Você criou um inimigo. E aí criar inimigo, você fazer dicotomia é uma coisa acessível para as pessoas. Fácil de mastigar, fácil de digerir. Você diz para o interlocutor que está recebendo a informação. É preto no branco. É muito fácil. É um ou outro. Ou é do bem ou é do mal. Ou eu estou do lado do bem, do que é oprimido, ou eu estou do lado do mal, que é o opressor. O problema é que todo mundo se considera oprimido. Na Alemanha, na Segunda Guerra, eles se consideravam oprimidos. Muito oprimidos pelos grupos que eles perseguiram e fizeram o que fizeram. Então, e em toda a história é assim. Então, sempre você cria essa narrativa de ter o inimigo. E isso mobiliza as pessoas bastante. A gente teria nesse meio todo de vieses e etc., nós teríamos como, dentro de um determinado ponto sobre política, agir de uma forma mais racional e menos... Tudo bem, talvez a parte ideológica permaneça em algum cenário, mas quando eu digo mais racional é no sentido de menos afetiva. Sim. Que acho que o extremismo afetivo, segundo o que você comentou, foi o que aumentou, né? Isso. Tem como? Tem como. Tem limites. A gente sempre tem algum nível de viés. Mas a gente tem muito estudo mostrando que a gente consegue ser menos polarizado. Então, por exemplo, no estudo de polarização, a gente vê algumas coisas interessantes. As pessoas que são menos polarizadas afetivamente, elas são muito mais aptas a avaliar as informações e a mudar de opinião mediante evidências do contrário. Intuitivamente era esperado, mas é bom ver confirmação experimental. Desculpa, eu me perdi. As pessoas que são menos politizadas. Polarizadas. Isso, que menos extremas. Perfeito. Então as que estão menos emocionalmente investidas, né, elas são mais capazes de avaliar aquilo. Ela pode até estar emocionalmente investida no sentido de ser passional em relação àquilo, mas não quer dizer que ela está associando aquilo com a identidade dela, que é extremamente importante. Essa pessoa ela consegue avaliar com mais facilidade as informações e avaliar o que contradiz a crença dela. Quanto mais polarizada, quanto mais extremo, quanto mais ela está passional sobre aquele tema, ela tende a se tornar mais irracional em relação àquilo. E, no geral, por exemplo, você ter alta inteligência, né, uma boa capacidade cognitiva, protege. Pessoas de alta inteligência são com menos frequência, estão no polo com menos frequência. Elas estão mais distribuídas, geralmente, dentro da média, ali em termos de afetividade, polarização ideológica. Mas quando elas estão nos polos, é muito, muito difícil, muito ruim. É um problema. É um problemaço, porque elas também instrumentalizam a racionalidade e a inteligência delas para conservar a posição inicial. Porque se a pessoa tem muito repertório, ela entende de números ou de falácias lógicas ou de sei lá o quê, ela está investida emocionalmente naquela ideia. E aí qualquer coisa que você apresenta de dados do contrário, ela dá um jeito de... Perfeito. Um xadrezão. Xadrezão. E ela tem um custo de não concordar com aquilo, porque ela já foi construída em cima daquilo. Ela é aquela pessoa daquele espectro. Ela dificilmente pode mexer naquilo, né? Porque tem aquele viés do custo afundado, aquela... Isso aí. E claramente é uma coisa afetiva. A gente vê isso na clínica, de certa forma. Então, quando a gente está na clínica, por exemplo, se você atende uma pessoa que estava usando máscara até agora, até esse ano, e com muitos cuidados aí na pandemia, devido a claramente uma espécie de fobia que ela adquiriu desproporcional, um medo desproporcional ao risco em relação à pandemia. E ela até hoje estava assim. Se essa pessoa tiver uma boa capacidade cognitiva, é diferente do que se ela não tiver. Porque ela está muito investida por motivos emocionais. Mas se ela tem
a dificuldade para poder apontar isso para a pessoa é muito maior. Você pode apontar que o risco não é mais esse, ou de que esse nível de proteção que ele está tendo fazendo isso tem custos muito maiores, leva a prejuízos, inclusive para a saúde, potencialmente maiores, leva a prejuízos sociais, leva a prejuízos de outras formas, de que a motivação real é muito afetiva, o medo que ele está desproporcional de morrer, de adoecer. A pessoa que tem uma alta inteligência vai trazer 1 bilhão de... Não, mas, sei lá o quê, mas você tem que ver que a chance disso aqui, percentualmente, mas você tem que ver que se existem doenças respiratórias, elas pegam desse jeito, eu me protegendo, sei lá o quê, vai ser outro nível de chatice para poder conseguir apontar isso. A exposição com galera inteligente é complicada, né? E ele vai sair na ilusão de que ele tá certo, porque... Eventualmente ele pode ficar lá falando, não, mas se probabilisticamente eu estou diminuindo a chance de que eu morra, sei lá o que, você está diminuindo a chance, você morra desse tipo de infecção respiratória a um custo muito grande. Então, se o meu valor é diminuir a probabilidade de morrer, estou coerente, vou fazer isso, ok, é justificado, vou continuar usando. Não é porque eu estou com medo, é porque eu sou racional. Ah, tá. E aí isso ocorre com o cara que está no espectro polarizado na política. Isso. Dificilmente você vai mexer. Principalmente se ele for uma figura pública e tiver um monte de renda e seguidores que o seguem por conta disso. Isso. Então, a gente passa por isso direto. A gente vê, por exemplo, com o meu grupo de amigos, a gente estava conversando lá determinada coisa, e aí, em determinado momento, teve um debate lá, em que a gente estava falando sobre as mortes. A gente estava debatendo, acho que o Agente Secreto, o filme. E aí a gente falando o tanto que é absurdo e hediondo a ideia de assistir uma ditadura, a ideia de matar alguém por visão ideológica, perseguir, de prender, de fazer esse tipo de coisa, etc. E aí, pouco depois na conversa, um deles, que é socialista, estava apoiando a revolução, inclusive violenta, e o regime de um regime socialista também prendeu pessoas e matou várias pessoas. O regime que ele estava defendendo, no caso soviético. E aí alguém apontou, falou, cara, peraí, mas você não estava condenando a ditadura porque ela fez isso e agora você está defendendo essa que também matou, prendeu por motivos ideológicos e num número até maior, bem maior? Aí ele falou, não. É porque eu não sou um ingênuo. Para você fazer um omelete, você tem que quebrar alguns ovos. Porque uma coisa é você ficar perseguindo e matando as pessoas que estão se opondo à ditadura militar aqui no Brasil, que estão tentando ajudar o povo, fazer as coisas, tirar a mão do poder dos militares, da burguesia. Outra é você matar os burgueses que estão te explorando e combater as pessoas que vão impedir o povo de governar. Então, aí outra... Sim. Olha como é que funciona a dissonância, né? Cognitiva. A ideia do inimigo, Deus ser o opressor, o oprimido. Então, o problema não é ter uma ditadura e punir quem é contra. O problema é que matou as pessoas erradas. O problema é que prendeu e matou as pessoas erradas. E aí isso muda totalmente o patamar da conversa. Parece que é uma sinalização de virtude a favor da pluralidade, da democracia, de debater, de não perseguir por ideias. E, na verdade, é uma ideia de que deve se perseguir se for uma ideia que eu acho que tem que ser perseguida. Perfeito. Deve matar se for uma ideia que eu discordo, que ameaça a minha ideia. Perfeito. E isso é outra coisa. Perfeito. Então isso rola demais na política, né? Mas assim, nesse cenário do cara tentar ser racional nesse universo, pelo que você comentou, então, seria as pessoas que têm um alto grau de inteligência, elas tendem a estar mais longe dos polos, dos extremos, né? Essas pessoas, quando vão avaliar algum determinado ponto político, elas tendem a ser mais racionais? Sim. É isso, Em né? média, sim. Em média, mais racionais? Quando elas já estão polarizadas efetivamente, aí ferrou. Aí é pior ainda. Pior. É mais difícil essa pessoa mudar de opinião. Perfeito. Porque ela começa a ter mais repertório para poder achar que ela tem razão. Perfeito. Sair achando que ela tem razão. Perfeito. E os vieses que já estão ali e tal, né? Exatamente. E isso dos dois lados. A prova de que é irracional é porque isso acontece nos dois lados. E a galera que está nesse meio e não tem esse repertório cognitivo, comportamental e quer, eventualmente, tentar ser um pouco mais racional, ou não tem muita saída a não ser... Abrindo um livro e lendo. E até volta para o que você tinha perguntado originalmente. Tem estratégias que aumentam isso. Eu falei que inteligência é uma delas, mas tem outras. Dá para você, por exemplo, ensinar a pessoa a avaliar as informações focado na acurácia, na precisão, no que aquilo indica, o quão verdadeira é essa informação e quais são os sinais de que ela parece ser verdadeira ou falsa. Ao invés de focar no desfecho, no efeito social que essa informação tem, para ela ou para outros. E parece que dá para treinar isso. E quando você treina isso, melhora a qualidade com que ela avalia e diminui os vieses dela, ideológico. Então esse treinamento funciona até um certo ponto, ainda existem limites, mas ele aumenta, melhora a capacidade da pessoa de avaliar. E o maior de todos, de longe, é ter um ambiente disso, um ambiente que valoriza.
Um ambiente que, ao invés de valorizar o pensar querendo, o pensar para determinado lado, valoriza a honestidade intelectual. Que o extremista não tem, né? Isso. O extremista é só ele e os amigos falando, os dois lados falando o que eles querem ouvir. Exatamente. E repercutindo. Então você tem um ambiente, você cria um ambiente em volta da pessoa em que as pessoas defendem uma perspectiva cética, crítica, talvez até científica, de certa forma, de você analisar as coisas, de avaliar. Então você aumenta a chance dessa pessoa conseguir fazer isso. Se, no entanto, você cerca ela de pessoas que falam que é ok, que aprovam quando ela pensa a favor de uma ideia e desaprovam quando pensa a favor de outra, é muito difícil. Muito difícil. Cara, eu tô lendo agora eu tava falando antes com você, eu tô lendo, tô estudando um pouco mais de filosofia, e aí eu tô lendo a biografia, antes de chegar na obra propriamente, de um cara chamado Henry Sidgwick. Não sei se você conhece. Não. Muito pouca gente conhece o trabalho dele, mas ele tem um livro intitulado Os Métodos da Ética, em inglês, não tem na versão português, que para muitos filósofos é o livro mais importante de ética desde Aristóteles, na história. Só. E dentro do utilitarismo, que ele é um utilitarista, é de longe entendido entre os filósofos como o livro mais importante já publicado. Ele era contemporâneo do Stuart Mill e tal, mas o Stuart Mill perto dele fica meio como se fosse um divulgador científico da filosofia. Entendi. Ele é o cara que realmente... mais robusto, mais técnico. É muito sofisticado. Inclusive o livro, reza a lenda, eu tenho lá em casa, não comecei ainda, que é muito enfadonho, porque ele vai e volta nas objeções e cria novas até fechar igual bem o Kant também, né? O Kant é desse. E eu olhando a biografia dele, cara, e ele parece que ele participou de um grupo de discussão lá em Cambridge, que ele era professor de Cambridge, ele foi um dos primeiros caras a criar curso para mulheres que não eram aceitas na universidade. Ele recusou inicialmente o convite para ser professor de Cambridge na principal cadeira de filosofia, porque tinha que assinar umas cartas que você meio que concordava com umas paradas religiosas e não era moralmente falando e não era da vertente. Então ele recusou em nome dos princípios. E aí depois que ele entrou num grupo de discussão chamado Os Apóstolos, que basicamente era um grupo de pessoas que, meio que você comentou agora, era um grupo de pessoas que se encontravam todos os sábados à noite para discutir temas de filosofia. E a única regra desse grupo era você ser 100% sincero nas suas opiniões, e os outros membros não iriam de forma alguma, ou pelo menos não manifestar, algum tipo de rejeição ou impopularidade por conta daquela, ou tornar você menos popular por conta daquela opinião que você emitiu. Então, realmente sim, tem, sei lá, cara, uma opinião de sabe, matar bebês versus chimpanzés se os bebês fossem deficientes, um bagulho mega polêmico assim, e você tem que dar a tua opinião sincera e argumentar em cima daquilo. Ele disse, lembrando, nós estamos falando dos maiores filósofos, para muita gente, um dos maiores da história da filosofia, ética e tal, desde Aristóteles. Ele disse na biografia dele que ter tido esse ambiente no início da carreira intelectual dele foi, de longe, o que mais proporcionou ele a ter uma capacidade de pensar com acurácia de longe, assim, muito mais que as leituras. Era realmente ele poder sentar à mesa com um monte de gente inteligente e opinar coisas muito impopulares, sem a galera ficar tirando ele, pô, você é um cara, sei lá, entendeu? Só corroborando que você... Não, e excelente exemplo, porque quando a gente pensa sobre um tema que é carregado moralmente, politicamente, é isso que acontece. A gente começa a analisar, na hora que a gente está vendo para onde que está indo nossa linha de raciocínio, nossa conclusão, a gente já sente o pré-aversivo, né, na análise portal. Você já sinaliza que aquilo, tanto de acordo com o que você acredita, quanto prevendo o que as pessoas vão fazer e dizer com você. Então você já quer fugir daquele lado. Você já não quer caminhar para isso. E aí que entra o que na psicologia política a gente chama de motivated reasoning, né? Que é o raciocínio motivado, né? Que é um conceito muito importante, muito legal e bem delimitado para falar sobre isso. Porque é uma coisa você pensar tentando a questão da acurácia que eu falei, que é qual é a verdade por trás disso, né? Como que é, o quão verdadeira é essa afirmação. A outra é você não só estar buscando o quão verdadeira, mas também de que forma você pode sustentar sem que isso entre em conflito com a sua identidade, com as suas crenças, né? Ou de que forma você pode buscar as melhores evidências, argumentos, recortes para chegar a um resultado desejado, resultado que você já quer previamente. E isso a gente faz o tempo todo e muitas vezes inconscientemente. E parte disso é devido a essas questões. Se você não tem um ambiente que te deixa tranquilo da punição social, do julgamento, é muito difícil você fugir, muito difícil. Porque você começa a prever de que, poxa, estou chegando à conclusão aqui dessa ideia que é extremamente desconfortável, mas me parece que é o caminho lógico dela. Você vai
querer desviar dessa conclusão e querer fortalecer uma outra, porque ela é muito mais confortável de pensar, muito mais agradável de se pensar. E vai ter menos repercussão social também. Então, é necessário você ter um ambiente que permite esse tipo de coisa, permite falar sem esse tipo de coerção, sem esse tipo de punição. Você nunca chega à verdade do fenômeno, você nunca chega à conclusão que de fato aquilo deriva. E por muito tempo, ideias populares hoje não eram impopulares. Exatamente. Mulheres na faculdade era impopular você falar isso na época que ele, por exemplo, defendeu. Sim. Mulheres poderem votar era impopular para muita gente na época. A democracia, talvez por um período, tenha sido impopular, as pessoas preferiam o feudalismo. Então... Como diz o Mills, né? Pessoas muito inteligentes, mais inteligentes do que nós, já foram muito convictas de ideias que hoje a gente tem convicção que estão erradas. Exato. Então não é muito confiável isso. A gente precisa deixar as pessoas expressarem, mesmo que eu tenha convicção que a ideia dela está errada. Porque é só nessa expressão, nessa tentativa dela de ser legítima, ela tentar persuadir, explicar os motivos e colocar as ideias, é que eu consigo avaliar. Mesmo coisas que eu tenho convicção hoje que estão certas, mas talvez com o tempo podemos descobrir que eu estou errado. O Peter Singer, por exemplo, jogaram pedra nele na época que ele começou a publicar os ensaios sobre eutanásia, sobre aborto. Foi expulso de uma série de universidades. Hoje, dentro da filosofia, um dos caras mais conceituados que tem. Então, realmente, só que E a gente vê isso na psicologia política, que é... Os nossos estudos mostram que as pessoas não querem isso. Elas são a favor de restringir, censurar, proibir e até execrar socialmente pessoas que defendem ideias que elas consideram perigosas ou moralmente abomináveis. Dos dois lados. Dos dois lados. Dois lados. Então, acontece mais na academia de um viés, de um lado, porque ele é o predominante no meio acadêmico. Mas ambos os lados, quando você controla essas variáveis todas, num ambiente que um é majoritário, ambos os lados são propensos a isso. Perfeito. Então, só você olhar para o Brasil. Você olha a pessoa ali que é muito de direita bolsonarista, ela começa a ser a favor de fato, ter uma ditadura militar, ou censurar determinadas ideias, ou proibir de pessoas trans de fazer cirurgia, ou de fazer qualquer coisa, etc. E você olha do outro lado também, você começa a ter pessoas que querem proibir a pessoa de expressar as ideias delas política, ou de defender seja lá o que for que ela acredita do outro lado. Então, como o exemplo que eu dei, né? A pessoa começa a defender que você tem que... você pode e deve metralhar se ela for contra a revolução, por exemplo. Como meu amigo falou. Sim. Pô, teu amigo vai ver o podcast aí e vai falar, porra, cara... Tá bom, a gente não falou o nome de ninguém, né? Não, e não é raro esse tipo de coisa. Não é raro esse ponto de vista. No meio acadêmico é muito comum, né, inclusive. Sim. A gente conhece várias pessoas. E olha que privilégio. Mesmo sabendo esse ponto de vista, eu não pressuponho que ele é uma pessoa ruim e má e moral, porque eu conheço ele. Eu sei que faz parte que o meio e as ideias dele caminharam para ele ter esse nível de viés, que eu acho extremamente complicado e moralmente muito complicado. Defender o extermínio, a prisão de quem vai contra. Porque as pessoas podem ser eu. Eu posso conseguir a ser contra coisas que ele defende, acredito, e eu serei a próxima vítima. Exatamente. No entanto, eu sei que isso parte do meio, da bolha dele ali, que ele é uma pessoa boa em outros quadros, em outros cenários. E a mesma coisa do cara do outro lado, também da direita, tem ideias que eu vou discordar totalmente, e que eu também entendo que ele é fruto do seu meio, do seu ambiente. Mas aí o cara não ia te olhar e falar assim, porque o jeito que você tá falando dá a impressão de que essas pessoas, como seu amigo ou outras pessoas que defendem algo desse sentido, dos dois lados, são meio que umas vítimas dos seus vieses e das suas paixões. Né? Vítimas não necessariamente no sentido pejorativo, vítimas no sentido de estarem ali submetidas àquilo. Isso. Não dá, o cara não vai te olhar e falar assim, pô, mas você é um isentão, cara. Você não tá vendo que tem problema aí você fica nesse rolê em cima do muro e tal. Não, muito bom, porque esse é o ponto, não é isentão. Porque seria o próximo passo, né? Porque não é, inclusive nesse caso, com meu amigo e todos os outros, eu me posicionei. Eu critico abertamente o ponto de vista dele e falei porque eu acho isso absurdo, sem sentido, imoral, irracional, e que é uma coisa a se rever, e etc, etc. Eu não estou nada isento, você se posiciona e critica. Mas uma coisa é você criticar, se posicionar, outra coisa é você pressupor que se ele pensa isso, ele é meu inimigo. Ele é uma pessoa maligna, ele é alguma outra coisa. Não, você entender que somos todos frutos da nossa história de vida, não desresponsabiliza a pessoa. Né? Você só entende de que eu, ele, todo mundo é produto da circunstância. Ela continua sendo responsabilizada, criticável, as ações dela, as ideias dela, as falas dela. E você pode combater com toda intensidade essas falas. Você só para de ter ódio da pessoa. Parar de ter ódio é muito bom. É um belo começo. Você só para de ter ódio, porque você entende que você... Porra, eu entendo que se eu tivesse nascido, coincidentemente, esse mesmo organismo aqui, tivesse nascido na Arábia Saudita, provavelmente eu era muçulmano. Provavelmente eu estava adorando Allah e tendo reações muito intensas e passionais à religião lá e sendo outro ser.
Pô, é isso. Ele não é um organismo essencialmente diferente de mim, né? E isso tira bastante do ódio. Você pode ter ódio da ideia, tá? E ter raiva, e ser passional. O problema, você não tem que ser sem paixão na vida. A paixão é ótima. O problema é se a paixão começa a te impedir de pensar criticamente, te impedir de analisar as ideias, que é o que a polarização afetiva faz. Você começa a ter a sua identidade. Então, não é minha identidade isso, né? Isso não é porque eu defendo de novo a ideologia Jujuba, que eu sou contra ele. É porque, olhando aqui e avaliando, essa ideia me parece sem sentido por esse motivo. Se um dia ele trouxer argumentos e motivos que me fazem mudar de opinião, plausíveis, eu mudo. E eu vou passar a concordar com ele. Perfeito. Então, isso é um ponto importante. Aí a gente comentou ali, eu contei a história do Sidgwick, né? Você comentou, você parafraseou o Mill. Como é que faz isso? Como é que você continua sendo um agente que debate assuntos impopulares, sendo que a internet favorece os sujeitos que estão no extremo? E assim, é um ambiente zero. Eu já tive as minhas experiências e já falei mal do Bolsonaro e do Lula no mesmo post. Foi uma tragédia. Aconteceu igual eu falei, apanhou dos dois. Exatamente, bastante, exatamente. Tipo assim, o cara vai ter que ter ali o culhão pra sustentar se é uma bandeira que você levanta? Vai ter que ter o culhão para sustentar, e não só isso. Ele também tem que se lembrar de que isso não necessariamente representa a maioria das pessoas. Porque quando você está na internet, você tem essa ilusão de proporcionalidade. A gente não evoluiu no ambiente que a gente interage, tem acesso ao que a gente fala a milhares de pessoas, milhões de pessoas. Isso não faz parte da nossa biologia, nossa evolução, da psique humana, né? Então, quando você coloca isso na internet, se aparece 200 pessoas comentando, te xingando, parece que o mundo está te odiando. Perfeito. Mas não quer dizer que é isso. Pode ter 500 mil, 2 mil, 5 mil que curtiram e não falaram nada, né? E também lembrar desse viés que eu mencionei antes, o ódio mobiliza mais. Então, todos aqueles que se incomodam têm muito maior probabilidade de comentar e criticar do que os que concordam. Muito maior a probabilidade. Porque eles fazem questão de se engajar, de manifestar-se contra e tudo mais. Então não pode cair nessa ilusão de que se tem várias pessoas falando contra, o mundo inteiro é contra. Não é verdade. Mas isso também gera um problema prático, que é, se só quem bate está se manifestando, né, como é que você fica em relação a isso? Como é que você consegue defender que essa é uma bandeira que tem pessoas que estão interessadas se as pessoas não se manifestaram, né? Isso é um problema significativo para a política de modo geral. E é uma coisa que a gente vê nas eleições. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, aconteceu em vários outros lugares. Em quase todos os lugares fica entre dois candidatos. E esses dois candidatos se colocam como opostos de um ponto. Não quer dizer que eles são. Ideologicamente, isso é outro debate. Mas eles se colocam como opostos ao outro. E será que se todos que não gostam de nenhum dos dois conseguissem verbalizar, deixar isso claro, né, e não ia sair uma terceira opção, não ia sair alguma outra coisa? Talvez. Mas na prática a bolha vai favorecer os extremos. O algoritmo vai favorecer os extremos. Todo o funcionamento humano favorece isso. De novo, as pessoas amam ter um grupo, amam ter uma identidade. E aqui no meio é muito mais difícil você ter uma coesão grupal, uma identidade, porque você não tem um inimigo em comum. Qual que é o seu inimigo aí? Quando você fala que você odeia o Lula e o Bolsonaro, você está falando para eles odiarem quem? Você tá falando pra eles, qual que é? Tá, então, o que eu faço? Para eles, o que você falou foi, olha gente, os dois têm qualidades, os dois têm coisas ruins, não vamos fazer nada disso, não vamos criticar nenhum dos dois, ou então vamos criticar os dois igualmente, mas não quer dizer que existe outra alternativa. Para eles é tipo falar nada, é como se você não tivesse falado nada, só que não é. As pessoas não sabem ler isso, elas só leem em molduras de oposição, né, pela análise de comportamento, que elas colocam um determinado estímulo aqui numa categoria e criam uma moldura supostamente de oposição a ela. Se você não é isso, você tem que ser aquilo outro. Então, isso dificulta bastante o debate político, mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança que é possível, principalmente as pessoas entendendo isso que a gente está falando, de como funcionam grupos, como é que funciona a polarização, como é que funciona o debate político, elas começarem a ter uma abordagem mais racional. E abordagem mais racional não quer dizer que ela não vai ser extrema em termos ideológicos. Ela pode ser extrema em termos ideológicos sem ser em termos afetivos. Então pode ser que, analisando racionalmente, quem está certo seja a extrema de um dos lados, da esquerda ou da direita. Pode ser. A gente vai analisar e às vezes aquelas ideias que realmente são as mais coerentes, as mais virtuosas, as mais interessantes, as mais bem fundamentadas. Ótimo. Mas só vai aparecer se você não tiver essa questão afetiva. Você só vai ser capaz de analisar isso se você tem abertura à discordância. Se você é capaz de analisar um pouco mais objetivamente as questões. Mas aí, você falou aí objetivamente, né? Abertura à discordância.
Aí surgirá um professor aqui na conversa, que supostamente está aqui, digamos assim, e falar assim para você, mas não tem essa parada de neutralidade, de objetividade. Nem na academia, que a gente estava conversando antes. Sim. Você tem que pegar um lado porque o outro lado está explorando e você nunca vai conseguir chegar nesse nível que você quer de objetividade e racionalidade. Esse é o tema da minha tese de doutorado, né? Inclusive a pesquisa sobre neutralidade, objetividade, imparcialidade. E uma das coisas que eu estou apontando lá é de que isso é uma vulgarização do debate, que se tornou majoritário no meio acadêmico e no meio do senso comum também. Porque quando as pessoas dizem que não tem neutralidade, por exemplo, não tem objetividade, o que elas querem dizer é que não existe neutralidade absoluta, ou seja, que ninguém é absolutamente o meio termo em relação a tudo, né? Ninguém está exatamente imune a qualquer tipo de viés. Isso é verdade, ninguém está imune a vieses. Mas neutralidade, no modo como se usa no dia a dia, não é isso que quer dizer, né? Neutralidade é um conceito, assim como objetividade. E os conceitos, eles não têm que funcionar no absoluto. Pouquíssimos conceitos só funcionam se for na sua versão absoluta. Sei lá, onipotência, onisciência. Precisa ser ou tem tudo, ou consegue tudo, ou não existe. Mas neutralidade não é assim. Objetividade também não é assim. Assim como beleza, assim como valor, assim como várias outras coisas. Elas não têm que ser absolutas para poder ter algum sentido. Na ciência mesmo, conceito de massa na física, conceito de espécie na biologia. Existe uma espécie absoluta? Existe o cachorro absoluto? Nenhum desses existe, mas não são conceitos inúteis, são conceitos importantes. E a mesma coisa da neutralidade. E aí o que eu tento apontar é de que neutralidade, na verdade, é neutro em relação a algo. Então, em determinada questão, quer dizer que você está sob controle de determinados valores e não de outros. Exemplo, um cientista quando está analisando um dado, espera-se que ele fique sob controle de valores epistêmicos, ou seja, que aumentam a confiabilidade daquele conhecimento. Foi bem feito essa pesquisa? Metodologicamente ela está adequada? O dado foi bem colhido? A amostra é bacana? Esse é o método adequado? Tudo isso. Foi replicado? Isso aqui? Tudo isso são critérios epistêmicos para saber o quão bom é aquela informação, quão confiável ela é. Só que você espera que ele não esteja sob controle de outros valores. Então, se ele estiver sob controle, por exemplo, do valor de ter que defender... que o medicamento vai funcionar? Que o medicamento vai funcionar, isso já atrapalha a confiabilidade disso. Aí, nesse cenário, a neutralidade não estaria existindo. Isso. Então, o cara que faz isso, ele não está sendo neutro. Ele já está enviesando o dado dele, ele já não vai publicar ou vai fazer recortes arbitrários para tentar favorecer uma determinada conclusão. E isso é anti-epistêmico, isso é contra a produção de conhecimento. Então isso não só totalmente, não só existe, como é indesejável. A gente não quer que isso aconteça e tenta evitar que isso aconteça. A gente busca que o cientista seja objetivo, neutro, que ele foque ali nos critérios epistêmicos ao produzir o conhecimento dele. Porque se não for, a gente está ferrado. Se o cara que está produzindo os dados da vacina está fazendo isso porque ele quer provar que vacina não funciona, quer provar que funciona, está errado. Ele tem que tentar fazer aquilo lá. A gente só confia nos dados dele da vacina pressupondo que ele está sendo objetivo. E que ele é neutro em relação se vai funcionar ou não. Ele está apresentando o que aconteceu. Né? Ele não vai deixar de apresentar, distorcer ou recortar para tentar favorecer uma narrativa. Perfeito. Isso também deveria se aplicar à área de humanas, e psicologia e tudo mais. Para poder ser aquele conhecimento ser confiável. Então ele não só pode, como é possível que ele seja neutro em relação a algumas coisas. Então, só para ver se eu entendi, o seu argumento... O principal argumento da galera que diz que não tem neutralidade é porque eles passam... Ou melhor dizendo, o principal erro do pessoal que sustenta que não tem neutralidade é porque eles partem de uma lógica de que a neutralidade seria absoluta. Isso. E aí, na sua visão, a sua tese é de que a neutralidade é de que poucos conceitos eles funcionam de forma absoluta, como beleza, o que é a beleza absoluta, o que é um cachorro absoluto, Isso. uma espécie absoluta. E, portanto, quando a gente vai avaliar algo prático, operando sobre o mundo, espera-se que, por exemplo, um cientista esteja alinhado a valores que, se respeitados, como, por exemplo, o valor epistêmico, ele é suficiente para abafar os vieses e torná-lo neutro. Isso. E tem como você criar definições, porque a tese é muito longa, né? Isso é muito resumo. Sim. Tem como você criar definições mais claras disso. Então, tornar ele o conceito de neutralidade, ou objetividade, imparcialidade também, que é outro que eu abordo, tão operacionalizável quanto o de espécie, quanto o de qualquer outro, que é muito usado, ou de massa, ou qualquer outro. Que o comportamento do cientista, por exemplo, produzindo aquele conhecimento, é suficientemente bem explicado como sob controle dos critérios epistêmicos, sem ser necessário apelar
para os valores sociais e tudo mais para explicar o comportamento dele. Se isso acontece, ele foi suficientemente neutro. Quer dizer que o modo como ele fez lá é perfeitamente explicado se ele tiver agido de maneira puramente epistêmica. Então, nesse sentido, ele foi neutro em relação a essas outras coisas. Se, no entanto, não é, você vê que ele fez algo que não se justifica epistemicamente, só justifica porque ele queria produzir determinado resultado, ele não foi. Ele distorceu, fez escolhas ali para tentar favorecer, então ele não foi. Isso é claramente indesejável, não é bom. Porque quando as pessoas ouvem neutralidade, elas ouvem, igual eu vi na rede social esses dias, o psicólogo não pode ser neutro. Se ele for neutro, então ele vai ser a favor do racismo. Que? Como assim, né, velho? O que tem a ver uma coisa com a outra? Você pode ser totalmente antirracista e você pode ser neutro ao analisar um conhecimento. Então, por exemplo, você pode ser radicalmente contra qualquer forma de racismo, mas você pode analisar os dados sobre, por exemplo, o impacto que as cotas têm sobre a comunidade negra. E aí esse dado pode ser bom ou ruim para a comunidade negra. Se você é neutro, você vai ficar sob controle dos dados. Foi bem coletado? Você controlou variáveis importantes para poder fazer isso? É um recorte interessante para avaliar? Vamos mostrar os dados. Agora, se eu não sou neutro, eu vou ficar preocupado eu quero provar que as cotas não são boas. Eu distorço, eu seleciono, faço recortes que não são justificados epistemicamente para poder dar determinado resultado. Ou o contrário, para mostrar que funciona. E isso é ruim, isso é indesejável. Não é interessante que a produção de conhecimento já tenha como finalidade determinada coisa. Senão a gente não sabe o que vale a pena. Pensando numa lógica de hard science. Se quiserem entrar aí, fica aí, pode ficar à vontade. Pensando numa lógica de hard science, né? Que acho que fica mais didático. Se o cara não foi neutro e ele mostrou... Até, não sei se você debateu isso, mas pode ser que ajude no argumento, pensando agora aqui de conversa em boteco. Se o cara não foi neutro e ele inclinou a análise dele para um lado por conta de paixão, dentro da hard science, a conclusão dele teria a perna muito curta. Sim. Alguém logo ia achar depois que ele estava errado. Exatamente. Então, meio que o fato de existir uma realidade objetiva, de certa forma, não é protetor para você ser neutro, porque se você não for, aquela realidade uma hora vai ser manifestada por outra pessoa. Não, e mesmo se não existisse, nem entrando no debate do realismo versus não realismo e tudo mais, mesmo se não existisse uma realidade objetiva, só o fato do que eu falei, de você ter critérios que são epistêmicos e critérios que não são epistêmicos, tem outras coisas controlando, já é o suficiente para isso. Nas hard science, não é que eles não têm vieses, é óbvio que eles têm. E não é que eles não vão fazer isso. Muitas vezes acontece dele fazer recortes que favorecem uma ideia que ele está muito investido, porque ele estudou no mestrado, doutorado, a vida toda, a teoria das cordas, ele quer mostrar que é a teoria das cordas que explica melhor. Isso pode acontecer dele fazer. Só que é importante, como é na hard science, também na nossa área, que alguém chegue à ponte. Tá errado. Esse resultado realmente parece indicar que a teoria das cordas é melhor, mas você fez esse recorte, você deixou de fazer isso, você deixou de considerar isso. E não tem como você afirmar isso a partir do modo como você fez essa pesquisa. Você saltou dos seus dados para uma conclusão indevida. E é importante que a gente faça isso na nossa área também. Porque a nossa área é incentivado o oposto, é incentivado ele ir engajado. Ele ir engajado em determinada coisa. Na nossa área é o contrário. Se a pessoa produz um dado e esse dado não favorece a posição política predileta do grupo ali, esse cara está ferrado. Ele está ferrado. Então, vamos supor que ele está num grupo, da questão das cotas que eu falei. Vamos supor que por algum motivo ele faz um recorte que é super bem feito e aí mostra que as cotas não estão sendo interessantes para a população dele. Eu não estou falando que isso é verdade, até acredito que não seja, mas vamos supor no cenário fictício que é. Se ele fizer isso e os dados derem isso, ele está ferrado. Ele vai ser visto como racista. Não porque ele é racista ou porque ele acha que há alguma diferença de brancos e negros inatos ou nada disso, mas porque o dado dele não favorece um determinado grupo que se vê como um grupo antirracista. Eles têm a política de cotas. Isso é muito ruim, porque a gente não consegue avaliar então o que é bom, o que funciona e o que não funciona. De novo, mesmo se a gente partir dos mesmos valores, ainda é importante que você tenha essa neutralidade, essa objetividade. Não tem jeito, porque o valor não é a cota, a desigualdade. A gente só é contra ou a favor da desigualdade ou das cotas, ou seja lá o que for, porque a gente pressupõe que isso tem um efeito determinado. Se isso não tem esse efeito, a gente não tem que ser a favor ou contra. Isso. Então, ter esse debate anterior é necessário. Voltando rapidinho ali para a gente ir para os finais sobre a questão política, então, o sujeito que seria mais racional, que teria uma capacidade maior ali de ponderar e se guiar pelos fatos partindo de uma perspectiva mais neutra, ele
ele seria de direita, de esquerda? Ele poderia ter essa opção? Ou ele, a depender do assunto, ele estaria classicamente mais para um lado ou para outro no campo? Ele pode ser de qualquer lado dele. É aí que é uma diferenciação. Diferenciar ele enquanto um ente político e ele enquanto cientista, um produtor de conhecimento. Então ele pode, na vida privada dele, até no meio acadêmico, de outras formas, defender as pautas ideológicas e políticas dele. Isso não é incompatível. A questão é que no momento em que ele quer estar produzindo um conhecimento, é importante que ele não tenha essa posição prévia influenciando o modo como ele vai produzir esse conhecimento. Então, por exemplo, não é que não vai influenciar na escolha do objeto de estudo, ou no modo como ele vai utilizar a consequência dele. É na hora que a gente chama aqui, no contexto de justificação, que chama, no meio da filosofia da ciência, que é o momento em que você escolhe como você vai estudar, quais são os dados, faz a metodologia adequada, colhe os dados e deriva a conclusão deles. Isso aqui é importante que ele não seja enviesado dessa forma. É muito importante que ele esteja sob controle epistêmico. Então, por exemplo, pode ser que porque eu vim da uma comunidade X, lá de Belo Horizonte, eu quero estudar o impacto de sei lá o que sobre a comunidade X. Está tudo bem. Eu não estou sendo neutro, mas isso não é problema nenhum. Isso é importante. Posso estudar isso, não tem problema nenhum. Posso estudar o que eu tenho mais paixão, que tem a ver com a minha história de vida pessoal. Se eu tenho um diagnóstico borderline, eu posso querer estudar só borderline. Deve ser até bom, né? Vai estar motivado. Isso. E não é problema nenhum. E eu posso querer também não ser neutro, no sentido que eu quero ajudar a comunidade borderline, porque eu passei por isso e foi uma coisa muito importante. Ótimo, isso não é nenhum conflito. O problema é, na hora que você está lá analisando os dados da sua intervenção para borderline, é importante saber, é importante você ser critérios epistêmicos, valores epistêmicos, seu objetivo. Porque se você já vai e pega e vê, por exemplo, vamos supor que eu tenho diagnóstico de borderline. Eu vejo que borderlines têm maior probabilidade de cometer homicídio. Isso aparece em algum momento. E aí eu vou vou distorcer o dado para falar que ele tem menor probabilidade, porque eu sou borderline. Eu vou tirar isso aqui. Pô, aí tá errado. Aí você está desinformando. A gente precisa de informações precisas para debater. E aí você fala, mas alguém pode pegar isso e começar a acusar o borderline de ser homicida. Essa pessoa está errada. A informação precisa tem que levar ao conhecimento preciso, que é, por que isso pode acontecer, supondo que fosse verdade, não é verdade? Porque ele tem menor controle inibitório. Porque ele tem um pouco mais de inclinação à impulsividade. A diferença é muito pequena, mas ela existe. Porque tem menor controle inibitório. Isso, obviamente, não quer dizer que o borderline é homicida, nem de perto. 99% não vai ser. Então, mas isso é um dado relevante, que a gente precisa levar em consideração se a gente quer ajudar pessoas borderline, se quer compreender. Se você omite isso, devido ao efeito social que isso tem, porque vai desagradar você, vai desagradar os seus colegas que estudam esse tema, seu conhecimento não é confiável mais. Então, ser neutro nesse ponto é importante. É essencial ser objetivo, senão você não pode confiar na produção de conhecimento. É um pouco para aí que está indo minha tese, mas de novo, ela é... Legal. Tem muito mais coisa. Nesse universo, então, da psicologia política e dos agentes que produzem conteúdo sobre isso nas redes sociais, principalmente, acho que um dos caminhos seria o público começar a valorizar mais o cara que não tem medo de ter opiniões impopulares e desde que essas opiniões sejam embasadas em evidências sólidas, né? Em conhecimento sólido. Falar nisso, como é que tem sido sua experiência nisso? Depois bem ruim, você postou. Cara. Bem ruim, cara. Foram 2 momentos que eu fui bastante hostilizado, assim. O primeiro foi quando eu falei que o Bolsonaro e o Lula são péssimos para o país e deveriam estar os dois presos e eles se autoalimentam e etc, etc. Foi bem complicado. E o segundo momento, e acho que foi pior, foi quando eu decidi, e é engraçado que na minha cabeça eu tô sendo super coerente. E aí eu publico a minha opinião, eu perdi 10 mil seguidores num dia, foi uma coisa bem complicada, que eu falei sobre o caso do cão orelha. Basicamente o que eu falei, pessoal, foi uma tragédia, eu faço caridade, dou para instituições de animais de rua, adoro a causa, sou um cara, para mim aquilo lá não tem justificativa alguma, foi um negócio horroroso, as pessoas devem ser muito punidas pelo que fizeram, parará. Mas acho que não seria interessante nós ficarmos divulgando fotos de crianças e adolescentes na internet antes de ter a conclusão do processo, porque a gente não sabe o que aconteceu, só tem o depoimento de um porteiro, a gente tem que ver ainda. Meu Deus, cara, pra quê? Eu sou o cara horrível, que odeia cachorros, que eu não ligo pros animais. E se fosse tua filha que tivesse sido morta a paulada, o que tu ia fazer? E aí depois eu dei uma segunda opinião. Eu falei, pessoal, o que eu falei no segundo vídeo? Falei, talvez esteja existindo. Na verdade eu falei assim, acho que seria interessante, pessoal, a gente se afastar um pouco do calor do momento por conta do que aconteceu e tentar olhar os dados, o que está acontecendo. Tanto é que
3 dos 4 adolescentes foram inocentados, parece que um realmente foi o sujeito que fez o ato, ele vai ser punido, veja como é importante da próxima vez que acontecer, talvez você raciocinar um pouco antes de comentar, porque se você divulgou foto de adolescente lá atrás, o Estatuto de Criança e Adolescente não permite isso, é crime. Então, se os pais forem atrás de você vai se ferrar agora com o processo. Vamos tentar ser um pouco mais racional e tal. Pra quê de novo, né, cara? E na minha cabeça eu tava sendo E que super ótimo exemplo de polarização afetiva, né? Porque pegou a fé das pessoas. As pessoas se importam muito com animais, com razão. E uma crueldade com animais é revoltante. E aí isso faz as pessoas ficarem indignadas. E ainda junta com outra coisa, que é a parte social. As pessoas, como foi divulgado que eles tinham grana, que eles foram para os Estados Unidos, foi para a Disney, sei lá, ainda também juntou a polarização de classe. A ideia de que eles, esses malditos ricos, mimados, sei lá o que ainda fizeram isso. Então somou duas coisas extremamente passionais para as pessoas. Eu fui muito hostilizado, assim. E na minha cabeça super razoável. Exato, e claro que foi. Só que eu até fiz um vídeo sobre isso também, na mesma época. Eu estava analisando psicologicamente o que pode acontecer quando grupos se unem para fazer alguma coisa atroz. Como é que isso pode acontecer? Também recebi bastante hostilidade. Só que é um ótimo exemplo, porque aí você fala, porra, galera, vocês estão muito afetivamente polarizados. Eles falam, mas não é pra ficar, não é pra ter ódio de quem faz. Claro que não, tô falando no sentido de que é revoltante. Você tem que ser passionalmente contra a violência, contra animais, crueldade e todas essas coisas, e contra a pessoa sair livre de um crime desse, se ela tiver dinheiro, se fosse isso que está acontecendo. Mas, de novo, isso não pode te impedir de pensar, não pode te impedir de analisar o que alguém disse ou alguém não disse, não pode te impedir de ponderar. Quantas vezes na história da humanidade a gente não foi precipitadamente condenar alguém fazendo um lixamento público, seja de execrar ou até fisicamente fazer algo com a pessoa, e depois descobriu que era inocente. Então, sai notícia, já está todo mundo divulgando, todo mundo querendo ferrar a vida da pessoa, e depois, se a pessoa foi inocente. É para isso que existe a justiça, porque o juiz vai ter acesso à defesa do outro lado, argumentos de Não, mas daí a galera lados. comprou o juiz. Não tem fim isso. O Vitor fez uma sequência de stories bem interessante. Ele falou, pessoal, nem o Vorcaro conseguiu comprar a polícia, o Ministério Público e o juiz, e vocês estão achando que a família comprou a juiz. Porque o argumento é que a família comprou a polícia, o Ministério Público e o Judiciário. Sim. E, pô... Não, eu vi, alguém comentou lá, mas eu vi que a família estava pressionando a pessoa para não divulgar a imagem do filho, sei lá o que. Eu falei, óbvio, se fosse o filho de qualquer um, você também iria... Primeiro, o filho pode nem ser culpado. E segundo, mesmo se fosse sem querer que ele seja lixado na rua, que ele apanhe, que aconteça alguma coisa, como é que as pessoas estão passionadas? Na minha postagem, o pessoal estava pedindo e tinha um comentário com umas 1000 curtidas. Esse comentário específico, falando que as facções criminosas deveriam finalizar o trabalho com os adolescentes. Matar os adolescentes. Olha o nível, cara. Exatamente. Paixão, assim, tudo que você acabou de falar aqui, né? E aí a galera dá like no comentário do cara, aumenta a probabilidade do outro comentar embaixo a mesma coisa, e aí... E entra com o que a gente falou de identidade, porque fazer isso é sinalizar virtude. Você está sinalizando pertencimento a quem odeia violência com o animal, a quem condena playboys mimados que fazem crueldade com o animal. Pô, todo mundo quer fazer parte desse grupo. Todo mundo odeia playboy mimado de todos os jeitos e que faz crueldade com o animal mais ainda, e quase todo mundo vai odiar esse tipo de coisa. Então é uma sinalização de virtude fácil, banal. E aí, quanto mais extremo você se põe nesse ponto, mais aplausos você vai receber do quão você é bacana porque você odeia crueldade. Aí vai o babacão do Wesley lá. E outro, você ainda chegou e falou, odeio crueldade também. Mas só de colocar o mas acabou. Cara, Tudo acabou, que você falou já era. Puta, cara, foi bem difícil. Para as pessoas. E elas não entendem, elas acham que o mas anula o que foi dito antes e não complementa de alguma forma. Isso mesmo. E isso, inclusive, é espalhado no senso comum, né? Você vê filmes falando, debatendo relacionamento, em que o cara fala, sei lá o que, mas ela... Tudo antes do mas deve ser ignorado. Não é. Você tá falando, você é burro, porque o mas não anula, é um complemento. Não é assim que funciona. Cara. Pô, então as pessoas entram nessa polarização muito intensamente. E você vê todo o exemplo que você tem ruim de pessoas sendo irracionais, vai envolver essa dicotomia, vai envolver identidade, vai envolver mistura com quem ela é, vai envolver ter um inimigo em comum. E se, de novo, a psicologia política é odiada por isso, porque ela aponta isso claramente, facilmente de ver nas pessoas de direita, e o pessoal da academia vê isso facilmente também, então para eles é mais do mesmo, que você apontou, mas também aponta nas pessoas de esquerda, e aí eles ficam putos da vida. Porque você consegue apontar que isso também está acontecendo lá quando você coloca que tudo bem matar bilionário. Assim,
Isso também é uma forma de você estar desumanizando um outro grupo. Tudo bem matar rico, ou seja lá o quê. Você também está fazendo igual o cara que fala que tá tudo bem matar bandido, ou tudo bem fazer isso ao traficante, ou seja lá o que for. Mas não São é bem assim. parecidos nesse aspecto, né? Isso, exatamente. Aí você fala, não, mas a diferença é que bilionário pode matar mesmo. Igual meu amigo, você tá matando a pessoa errada quando você mata. Então... Muito bom. Só que eu não aceito esse tipo de coisa. E aí fala, você tá defendendo um bilionário? Eu tô defendendo ninguém, eu tô apontando aqui nos dados que o processo é o mesmo. Que é essa sensibilização seletiva e dessensibilização seletiva que a gente chama. Que é desumanização. Quando você forma grupos desse jeito, convictos, você fica hipersensível ao sofrimento do seu grupo, isso acontece. Então, pequenas coisas você fica muito sensibilizado àquilo, você acolhe, você vê aquilo como uma grande dor de quem você considera um igual, uma pessoa próxima, um companheiro de luta seu. E quem você passa a considerar oposto, uma moldura de oposição, você fica insensível ao sofrimento dele. Você não se importa mais que aquela pessoa sofre. Então, se ele está passando por isso, bem feito. Então, no caso lá na Alemanha, na Segunda Guerra, se o judeu está sofrendo, não é um sofrimento relevante para eles, porque o judeu é um ser ruim, maligno, maldito, sei lá o que, é bem feito para ele. Ele quer ferrar a gente, quer destruir a gente. Irrelevante o sofrimento dele. E lá não coincidiu de nascer 80 milhões de psicopatas que não ligam para o outro. São 80 milhões de pessoas que entraram em identidade grupal, que entraram nesse processo de dessensibilização seletiva, igual aconteceu milhões de outras vezes, igual foi nas revoluções. Pode cortar a cabeça dos burgueses, pode matar as pessoas lá. Por quê? Porque são os inimigos. O sofrimento deles é irrelevante, são pessoas que estão te explorando, pessoas do mal, então é irrelevante, sofra, chora mais. E você vê isso em microescala na universidade. Na minha época era muito comum falar de male tears, né? Lágrima de homens. Pode chorar homem, pode chorar à vontade. Dane-se, você vai ter dó de homem, de hominho. Então pega hominho aí pra você. Mesma coisa, mesmo procedimento. E a mesma coisa dos bilionários. É o mesmo. E aí quando você aponta que é muito linear, muito previsível, você controla a situação experimental usando os mesmos critérios e produz o mesmo resultado dos dois lados, eles ficam pé da vida. E, de novo, não deveria, porque eu tô apontando que também acontece do outro lado. Mas o cara, o teu amigo vai falar que o bilionário, ele explora a galera e... Isso. E ele pode, porque na visão dele... Isso é outra coisa. Os estudos legais de psicologia política mostram que a melhor maneira de você produzir esse ódio grupal é você levando ela a acreditar que ela tá num jogo de soma zero. Porque se você tá numa competição em que todos podem vir ganhar o mesmo tanto e tal, a competição com o outro só para ser o melhor é bem menor que quando, se o outro ganhar, você perde. Ele tira do seu e você tira do dele. Então, você faz em laboratório situações de grupos assim, competindo e coloca também outros tipos de cenários que a pessoa imagina. Sempre quando ela está num jogo de soma zero, em que ela acredita que se o outro tem muito é porque ele tirou de mim, você aumenta o ódio grupal. E a economia não é um jogo de soma zero. Não é um jogo de soma zero. E isso que é difícil para a maioria das pessoas entender. O próprio discurso, de novo, da Alemanha na Segunda Guerra era a ideia do jogo de soma zero. Por que a gente está aqui? Porque os outros ali estão crescendo, fazendo isso, e a gente está se ferrando aqui. É o mesmo discurso. E é o mesmo discurso da Revolução. Por que eles estão aí? Porque estão explorando a gente, tirando, fazendo isso e tudo mais. Então você leva a acreditar que a sua existência depende de eliminar aquele grupo. A sua sobrevivência das outras pessoas depende de você ser insensível com aquele grupo. Porque eles são insensíveis com você. Você foi ensinado que eles são insensíveis com você. Então isso é feito o tempo todo. E de novo. Aí você aponta, tá, mas não parece que é o caso, que quando é um jogo de soma zero, aí pronto, já te falam. Não, aí já ferrou de novo. Tudo. E assim vai indo. Isso. E de novo, isso não quer dizer que o ponto correto, não estou defendendo qual que é o ponto correto, eu não estou fazendo nenhuma afirmação sobre qual ideologia que está certa. Eu estou apontando que em todas as ideologias as pessoas têm esses vieses, constroem inimigos dessa forma, isso mobiliza pessoas, isso leva à incapacidade de analisar dados, analisar fatos, e não quer dizer que o ponto correto ideológico é o meio termo. Eu vou ser centro, defender lá, sei lá, um estado de bem-estar social com sei lá o quê, que tem estado bastante, mas não quer dizer que esse é o ponto correto, é irrelevante isso. Pode ser que o ponto correto está de qualquer dos lados. É só apontar a parte psicológica, do que mobiliza as pessoas, o que faz elas ficarem irracionais, o que aumenta os viés e o que diminui. Dito isso, você é fascista. E certamente, se tiver outros, né, bolsonaristas falando, vão achar que eu sou socialista. Você é comunista, petista. E isso é o que acontece no meu meio, né? No meu meio, eu tenho muita gente, né? Minha esposa está aqui, sabe, que fala que eu sou lulista demais, sou petista, sou sei lá o quê. Eu tenho muita gente que fala que eu sou bolsonarista, eu também, sou fascista. Eu sou assim também. É maravilhoso. Os caras me mandam minha caixinha assim, claramente você é bolsonarista, só não quer falar. Aí a caixinha de baixo é seu petista maldito. Isso. E eu não sou nada neutro no sentido de que eu não tenho
posição política do que eu acho melhor. Tenho e sou muito explícito em relação a isso. Eu acho que é o inverso, tá? Eu acho que, por exemplo, eu e você, que a gente tenta olhar mais pelos dados, provavelmente nós temos opiniões muito mais contundentes e de um lado específico em cada um dos temas do que uma pessoa que é bolsonarista ou petista. Também acho. Acho que sobre a arma a gente vai ter uma opinião, sobre aborto uma opinião, e ela vai ser muito contundente. Sim. Diferente do cara que às vezes não, tem que ver o que... Às vezes ele não tem essa opinião porque comprou uma caixa e nessa caixa não tá aquele assunto. Exato. Ele não sabe como se posicionar naquele assunto. Porque quando você tá aberto, você tá desinvestido. Eu não tô preocupado. Isso eu aprendi na adolescência. E foi muito importante para minha vida. Por quê? Como na adolescência eu era muito preocupado em ser inteligente, eu gostava muito de consumir, e a única coisa que as pessoas valorizavam, como eu era um aluno impopular, nerd, meu único atributo do nerd é ser inteligente. Né? Então, em determinados momentos, quando eu ia ter que falar em público ou fazer alguma coisa, eu tinha essa preocupação. Eu levei isso para minha terapia. Eu falei, caramba, eu me considero, eu sei que por várias medidas e tal, só tem um cara inteligente, eu também me acho, mas eu fico ansioso, quase querendo mostrar. E lá na terapia eu cheguei num ponto que ser inteligente é irrelevante, não é essa parte da minha identidade que eu quero mostrar, isso é uma consequência natural ou não do que eu faço. Eu sou curioso e empolgado. Eu não quero estar certo, é relevante estar certo. Eu tenho que ser curioso e empolgado, que é o que eu sou. Então, eu entro num debate, eu não quero mostrar como que eu sou inteligente ou como que eu estou certo. Irrelevante, eu quero mostrar o que eu vi até então, os dados, os argumentos que me fazem pensar isso. E se o outro trouxer outras coisas, maravilha. Se ele trouxer coisas que não faz sentido para mim, devido ao que eu já vi, eu vou apontar. Não sei, eu acho que não, por causa disso. O que você acha? Se ele trouxer coisas que me fazem pensar, porra, muito bom, foda demais, é isso aí. Porque o nosso objetivo é o mesmo, tentar descobrir o que está correto, o que é verdade por trás disso. Curioso, empolgado, não estar certo. E eu acho que isso é uma postura importante. Muito bom. Dito isso, você nunca vai ser eleito para nada. Nada. Você sempre vai ser odiado na internet. E é isso, cara. E em algum momento aí você vai conversar com alguém que leu muitos franceses e vão dizer que essa verdade que você está procurando não existe, porque ela depende de quem e é subjetiva, então não existe essa verdade. E é isso aí, cara. Tem muito. E isso é o mal que eu estou tentando apontar na academia. Enquanto o meio acadêmico tiver com essa ideia o tempo todo de que não existe verdade, não existe conhecimento, todo mundo tem um viés, ninguém é neutro e tudo mais, você torna impossível qualquer tipo de conhecimento. Você necessariamente caminha para o relativismo epistemológico. E o relativismo epistemológico ele é irracional, ele se anula, né? Ele é um contrassenso. Teve um dia que eu fui na UFSC participar de uma mesa redonda, eu estava falando sobre ciência, sobre psicologia, parte mais científica da psicologia. E aí uma moça levantou a mão lá depois na hora das perguntas, auditório cheio. Ela falou, mas tem que ver porque tem os conhecimentos dos povos ancestrais. E aí, basicamente ela argumentou para esse lado, né? Que era um conhecimento equivalente ao científico. Eu falei, ok, a gente pode olhar o que eles estão apontando e eventualmente investigar se existe alguma questão relevante ali, mas se um dia eu for operar o meu cotovelo, eu não quero saber muito o que os povos ancestrais falam sobre anestesia e abertura de um corte na minha pele. Eu quero saber o que os cientistas falaram e a gente botou em prática. Cara, foi um negócio desagradável. Assim. Pois é. Soou até uma pequena vaia no fundo, assim, tipo... As pessoas não entendem, porque a base... Porque basicamente eu estava falando, desculpa, que existia um conhecimento mais certo que outro. Isso. E isso é ofensivo dentro do meio acadêmico. E não deveria ser, porque a ciência ela não é uma autoridade, ela não se impõe, ela é persuasiva. E é assim que funciona. Se eu chegar para você e tenho duas explicações sobre o fenômeno, ou a chuva é causada pela eletricidade, com as coisas que evapora, condensa lá em cima nas nuvens e cai, ou a outra é o Deus, é o elfo que está lá em cima soltando a chuva, eu tenho dois tipos de explicação diferentes. Elas não são igualmente boas, igualmente verdadeiras. Mas eu não estou impondo nada. Agora, se eu chego para você e demonstro, olha, eu acredito que não é os elfos, por isso, isso e isso. Eu acredito que é a condensação, porque a gente fez isso, testou isso, simulou isso. Olha o que aconteceu aqui. Olha como é que aconteceu desse jeito. Olha como é que caiu a chuva. Olha como é que produz isso. Isso é persuasivo. Você não está impondo nada. Isso é persuasivo. Você está demonstrando que parece ter mais motivos para acreditar nessa do que nessa hipótese, né? Então é assim que a ciência funciona. E baseado nesse aspecto persuasivo, tem um conhecimento melhor do que o outro. Mesma coisa da medicina. Um fulano está com um problema muito grande de saúde, é melhor, ao invés dele ir para uma tribo tomar um determinado chá, ele ir para um médico que tem especialista nisso, que tem um tratamento eficaz, supondo que tem um tratamento muito eficaz, que resolve esse problema.
E pode até ir para a tribo, se aqui não for fazer mal, não tiver efeitos colaterais, não tem problema nenhum. Mas, no entanto, é muito mais persuasivo, dado os resultados que a gente tem, dado o conhecimento que a gente tem, de que o médico tem mais chance de ajudar ele. Isso não é uma ofensa. Se ele acha que o pajé tem mais chance de ajudar ele, mostra isso. Mostra, vamos lá, vamos levar pessoas que têm essa doença e vamos ver a probabilidade com que eles melhoram, seja lá o que for. Se o pajé conseguir mesmo, bom pra caramba, descobrimos algo incrível. Exatamente. Isso é maravilhoso. E aquele conhecimento vai ser científico. Aquilo que o pajé faz vai ser ciência, vai ser a medicina para aquela área, porque ela se mostrou mais eficaz do que o cirurgião. Mas enquanto esse tipo de coisa não acontece, a gente não tem os motivos aqui, por enquanto, para acreditar nesse procedimento, e tem para acreditar no procedimento médico lá, é mais persuasivo, aquilo parece ser melhor epistemicamente, ser um conhecimento mais confiável. Então não é uma hierarquia contra os povos indígenas, é uma hierarquia sobre o conhecimento. Outro problema, as pessoas confundem atacar uma ideia com atacar pessoas, que é a questão da identidade. Em parte por tudo que você comentou antes, né? E aí entra tudo que a gente falou de identidade. Você começa a criticar uma determinada coisa do Brasil, se torna atacar você, que é brasileiro. Você começa a criticar uma ideia, se torna a criticar todo mundo que concorda com aquela ideia. Não é. Ideias foram feitas para ser criticadas, batidas, vilipendiadas, analisadas, dissecadas e tudo mais. Ela tem que... O único jeito de funcionar o mundo é esse. E pessoas não necessariamente. Quando você critica uma ideia, você não está criticando a pessoa que defende essa ideia. Então tem que ter essa... Deixa suas redes aí, cara. Como é que o pessoal te acha? @pedsampaio, PED Sampaio. Eu produzo de vez em quando conteúdo lá no Instagram. Geralmente não muito, um videozinho por semana sobre algum tema de psicologia, mas produzo. E eu tenho também um podcast, Psicoverso Podcast, que está parado atualmente, mas talvez a gente retome ele, que vai ser bem bacana. E é isso. Canal do YouTube não? Até tenho, mas eu comecei ano passado, fiz uns vídeos e parei porque toma muito tempo. Véio. É complicado, o canal do YouTube é foda. Só se fosse fazer isso, tipo, gravar podcast e postar. Porque ter tempo pra você poder falar no YouTube, que é mais longo, e gravar e fazer tudo é complicado. Eu penso em retomar fazendo o seguinte, eu vou ligar a câmera do notebook mesmo e sair falando sobre um tema igual eu falo em aula. Um tema, um período mais curto, uns 10, 15 minutos, e vou lançar e dando. É o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo assim. Se eu tiver que fazer roteiro, editar, estruturar, fazer isso, é muito tempo de vida. Não, é o que eu tô fazendo. Inclusive, por exemplo, semana passada, até pra te dar um insight aí de como você fazer, semana passada eu percebi que a galera pergunta muito na minha caixinha sobre sentido da vida. Qual que é o sentido da vida e tal. E eu tava lendo um texto do Desidério Murcho sobre sentido da vida. Sim. E eu abri a câmera e comecei a falar. Nem muita edição, só corta o áudio mesmo, às vezes que eu dou uma gaguejada e posto lá, cara. E já era. Perfeito, eu acho que vai ser esse o caminho. Tem muito, porque senão o cara não produz. Ficar muito... E a rede social, o Instagram, o TikTok e tal, eles são péssimos pra falar de conteúdo, porque o tempo é muito limitado. Acima de 3 minutos já não... Não entrega. É foda, cara. E aí 3 minutos você não consegue falar nada, velho. Exatamente. Vai falar um rolê aí, tipo, eu lá dos cachorros, do orelha em 3 minutos. Eu tive que falar em 6, mas daí viralizou porque era um tema polêmico. Isso. Você tem que contar com um pouco de boa vontade, honestidade intelectual, caridade interpretativa do público quando você fala em pouco tempo. E isso não é o forte na internet. Não vai rolar. Cara, obrigado pela presença. Vai papo. Valeu demais. Massa demais. Bom demais. Deixe seu like aí, galera. De novo, por favor, inscreva-se no canal. E nós nos vemos no próximo episódio do podcast. Até mais.